falar disso hoje, sem primeiro falar sobre a missão. Meu Deus, aleluia. Então nós vamos iniciar o 14º tópico, a hierarquia da Igreja de Cristo, mas a gente vai abrir falando da missão que a igreja recebeu de Cristo, amém? Todo mundo se achou aí? Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 14, palavras de Jesus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Feche os teus olhos aí um minutinho. Soberano Deus eterno, nesta noite, Jesus, nos achegamos nessa noite em tua presença para te pedimos, ó Pai, fala conosco por meio da tua palavra nesta noite. Que no nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos nessa noite mergulhar na tua palavra e possamos, ó Pai, aprender de ti. Que no nome de Jesus, ó Pai, seja nos revelado da tua parte, Pai querido, direcionamentos nesta noite, para que a nossa fé seja, Pai, firmada e fortalecida no nome do Senhor Jesus. E a igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Está uma bênção este culto nesta noite. Aliás, nossos cultos são uma bênção. Graças a Deus, graças a Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias e tem estado, amém? Então, para os irmãos entenderem, nós vamos começar falando sobre, abre aspas, hierarquia da igreja. É uma palavra errada, todo mundo usa o termo hierarquia, mas a gente vai aprender que essa hierarquia serve apenas por questão de organização, tá ok? Mas eu não posso sair falando sobre o que cada um faz, o que cada um representa, cada ministério, de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, e cada dom e cada título do Novo Testamento, sem primeiro nós falarmos sobre a missão, porque não faz sentido você aprender o que é um presbítero, o que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um mestre, o que é um pastor, o que é um diácono, se você não sabe ainda qual é a missão da igreja e por que esses papéis estão distribuídos. Então hoje vamos falar sobre a missão. Semana que vem começamos a falar sobre a expansão da igreja e aí sim a hierarquia da igreja por causa da expansão da igreja. Amém? O texto que a gente leu aqui, eu estava ontem meditando com Deus para saber qual texto que eu ia usar, se eu ia usar este texto de João ou se eu iria usar o texto de Lucas capítulo 24 versículo 49, que Jesus ressuscita e diz para os discípulos que estava escrito que o Cristo teria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e em seu nome se pregasse o batismo e o arrependimento. Ele estava em dúvida se lia este texto para falar sobre a missão ou se lia este texto aqui. E é interessante que eu já havia começado a montar o sermão, e quando eu comecei a montar o sermão, começando de Lucas 24, eu li este texto aqui de João. Eu já tinha a intenção de ler o texto de João, mas quando eu parei para ler todo o capítulo de novo, porque é um dos capítulos meus favoritos, quando se diz de Jesus falando, capítulo 17. E eu me deparei com este versículo aqui e o coração ardeu, disse, é isso aqui. Aleluia. Aí o meu esboço risquei, joguei fora e comecei outro. Glória a Deus. O texto que a gente leu ali, gente, quem já leu esse texto todo aqui em casa? Seja verdadeiro. Amém. Levanta a mão. Se você já leu, eu te convido a ler de novo. E se você não leu, eu te convido a ler esse texto todo em casa depois. Isso aqui é lindo, gente. O texto que a gente leu aqui vai narrar para nós aqui
uma das últimas orações de Jesus. Essa oração do capítulo 17 de João aqui acontece instantes, minutos antes de Cristo ser vendido, ser trocado, ser traído, ser entregue por Judas, o Iscariotes. E Jesus ele está orando, prevendo já, porque ele é homem, mas ele também é Deus. Nós chamamos isso, anota aí, gente, anota aí. Chamamos disso de natureza, é difícil, tá? Natureza hipostática. Hipostática, com H. O que a natureza hipostática de Cristo nos ensina? Que Cristo era 100% homem, desejos humanos, corpo humano, pensamentos humanos, limitações humanas, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Então ele é 100% homem, 100% Deus. Ele está orando e os primeiros 5 versículos do capítulo 17, todo mundo entendeu, gente, que eu falei? Os primeiros 5 versículos que nós lemos aqui é Jesus orando por si próprio. Estou com a Bíblia aberta aí? Glória a Deus. Eu vi que tem gente que nem trouxe Bíblia hoje, né? Ainda bem que tem bastante sobrando. Olha, lê comigo ali, versículo 1. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo, repete comigo, concluindo a obra que tu me destes. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença. Versículo 5, gente. Glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Não é lindo isso que a gente leu aqui? Jesus está orando por si só, e o texto está narrando os últimos instantes da vida de Jesus. Jesus está orando por si só, porque na verdade ele está entregando a Deus, ao Pai, a sua obra, a sua missão. No versículo 1 ele diz assim: glorifica-me, glorifica-me. Chegou a hora de glorificar o teu filho. Jesus está dizendo ali naquela oração que ele está prestes a abandonar aquele corpo humano, material, e vai tornar agora para a sua essência que já existia antes do mundo. Ele vai sair da sua matéria física, ele vai abandonar este mundo físico e vai tomar o seu lugar novamente na divindade. Está claro isso que eu estou dizendo? É complicado, né? Um pouco, né? Por quê? João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo simboliza Jesus, é Jesus, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 diz isso. Aí o escritor João escreve mais abaixo dizendo assim: e o verbo se fez carne, e entre nós habitou, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então o que Jesus está dizendo é: Pai, estou te entregando a missão que tu me deste neste corpo, e glorifica-me agora, torna-me aquela essência e aquela glória que eu tinha contigo antes
para cá. Amém, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 4 em diante. De mesma sorte que haja em vós, anota aí, Filipenses 2, 4 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aonde? Lá na eternidade, não levou em consideração o ser igual a Deus. Ele não achou que era importante se apegar a ser Deus, esvaziando-se da sua glória, assumiu forma de homem e na condição de servo padeceu morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que ele está dizendo: estou partindo, mas glorifica-me, toma-me em tuas mãos novamente. Versículo 3: lhes dou a vida eterna. De que jeito Jesus veio trazer vida eterna para nós? Através do conhecimento de quem é Deus. Olha que interessante. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e reconheçam que eu, é isso que ele quer dizer, e reconheçam que eu sou o Messias, o Salvador. Está escrito aí: e reconheçam a Jesus. O que diz aí, gente? Jesus? Fala, gente, Jesus? Versículo 3. Ora, versículo 3, capítulo 17, gente. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, Tu és o único Deus. A vida eterna está em conhecer o único Deus, e a Jesus, o que? Jesus, o que diz aí? Jesus? Jesus Cristo. Não está escrito Jesus Cristo aí? E a Jesus Cristo. Por que ele fala Jesus Cristo? Porque Cristo significa ungido. Reconheçam a eu, ungido para esta missão. Aleluia. Reconheçam a mim como preparado para esta missão. Ele está dizendo: a vida eterna está em conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 5. Aleluia. Ele está entregando o seu ministério, e no versículo 5 ele está dizendo: chegou a minha hora, está na hora de voltar para casa. É isso que ele está dizendo. Está na hora de voltar para casa. Então ele está orando nos primeiros 5 versículos, meu povo, que me entende muito bem hoje que eu estou falando. E essa pregação de hoje ela é pesada mesmo. Pesada que eu digo assim, ela é forte. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ele está orando a Deus como quem diz: a minha missão está pronta. O que eu tinha que fazer neste corpo físico já fiz. Já revelei-te que Tu és o único Deus. Já mostrei a todos que eu sou o Cristo, eu sou enviado. Ele veio anunciando o reino de Deus, Ele veio anunciando vida eterna, Ele veio anunciando a vitória sobre o maligno. Ele está dizendo: chegou a minha hora, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. E é interessante que Jesus, Ele amou tanto a humanidade, que eu já citei o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4 em diante. Ele abandonou a sua glória, Ele desceu ao mais baixo nível. Jesus, Ele desceu ao mais baixo nível por amor a nós. É isso que Jesus ensina a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Ele diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Vamos aprender mais um pouquinho? Unigênito. O que
significa a palavra unigênito. Uni vem de único. Gênito vem de genitor. Vem de gerar. Vem de criar. Vem de fazer. Sabe o que Jesus quer dizer? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele criou um filho específico. Ele formou uma pessoa específica para cumprimento de uma missão específica. Ele quer dizer: eu sou o único criado para este propósito. Que propósito? Versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa fé está baseada em Jesus, em quem Jesus é e na missão que Jesus vem cumprir aqui. A pergunta que eu te faço é: nós já conhecemos, você já conhece esse Jesus? Glória a Deus. Ele está entregando a sua missão, está completa. O que eu tinha que fazer aqui, faço. O que me resta é a cruz agora à frente. E do versículo de número 11 em diante, Jesus está agora orando por quem? Pelos discípulos. Pela igreja. Olha o que Jesus diz: já não permanecerei mais no mundo. Estou partindo, estou indo. Mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Que oração, gente. Jesus é o maior modelo de oração. Ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Qual é o nome do Pai? Jesus. Guarda-os no teu nome, o nome que me deste. Qual o nome de Jesus? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, aleluia. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele começa orando pela igreja, para que a igreja seja unida, para que haja unidade dentro da igreja, para que haja comunhão. Ele diz: guardas o teu nome, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Aleluia. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar nesta noite é que faz parte da missão da igreja sermos uma unidade. Aleluia. Deus não habita, não opera onde há divisão de pensamentos doutrinários, aonde há divisão. O que a palavra divisão significa? A palavra divisão significa dupla visão, duas visões. Duas visões não caminham junto. É por isso que o Senhor diz no Velho Testamento: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então Jesus ora dizendo: Pai, eu quero que no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos, no coração da igreja que virá, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer? Eu quero que a igreja entenda que a vontade deles tem que estar alinhada com a tua vontade, como eu entendo que a minha vontade tem que estar alinhada com a tua. É por isso que ele ora no Monte das Oliveiras e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Aí Jesus diz assim: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus estava disposto a fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é unidade. Aleluia. Isso é fazer o que é necessário mesmo sem querer fazer, mas fazer porque é necessário ser feito. Ele está orando pelos seus discípulos, está falando com os seus discípulos. Ele diz, versículo 13: vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que se cumpra, para que tenham em si a medida da minha alegria.
Não entendi nada, pastor. Vamos lá então. Sabe o que Jesus está dizendo? Estou falando isso aqui, Pai, na presença deles, porque eles sabem que eu vou morrer pela minha missão. É isso que ele está dizendo. Eu já ensinei que morrerei por essa missão, eles já sabem disso, mas eu estou orando aqui para que eles sejam unidos, que eles sejam uma unidade, mesmo sabendo que meu tempo aqui se acabou. Eu estou orando na presença deles para que eles vejam que eu estou alegre por estar partindo. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu estou falando aqui com alegria, para que eles também vivam esta alegria. Qual é a alegria de Jesus ali? Estar realizando a vontade daquele que o enviou. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Estou orando na presença deles, para que eles vejam que eu estou pronto para morrer em função da tua missão na minha vida. Ele quer dizer assim: eu quero contagiá-los com a minha missão também. É por isso que Paulo diz: o viver para mim é Cristo, e se morrer é lucro. Porque Paulo não andou com Jesus ali, mas Paulo recebeu revelação e entendeu. Aleluia. Você consegue entender nessa noite? Amém. Aleluia. E Jesus está ensinando a eles a sentirem alegria no cumprimento da sua própria missão que viria. O que é a alegria que Jesus está mencionando aqui? Em primeiro lugar, a alegria que Jesus menciona é estar em comunhão com o Pai e cumprir a sua vontade. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. A alegria que Jesus quer contagiar os seus discípulos é a alegria da comunhão com Deus. A igreja tem comunhão com Deus. Seja alegre por causa disso. Aleluia. Segundo lugar, em conhecer a Deus e amá-lo. Em conhecer a Deus e amá-lo. Versículo 3, Jesus fala isso: conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O terceiro ponto: cumprir a vontade de Deus. Uma igreja que não possui estes três básicos, eu falei só três, mas tem muitos outros. Uma igreja que não possui esses três elementos não é igreja, é clube. A igreja verdadeira ama estar em comunhão com Deus e ama fazer a vontade de Deus. Ou seja, quem tem comunhão com Deus não tem medo de descer do pedestal para pedir perdão e desculpas. Quem tem comunhão com Deus não tem medo de admitir os seus erros e falhas, porque ele está em comunhão com Deus e o seu prazer é cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Uma igreja que não tem alegria em conhecer e amar Deus não é igreja. A alegria que Jesus informa ali é cumprir a vontade de Deus. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse bem assim: a minha comida e a minha bebida, a minha alegria, aquilo que eu preciso na minha vida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. É interessante que de vez em quando eu acredito que o que falta para nós engrenarmos na presença de Deus, isso para nós, no ambiente geral, seja fazer mais a vontade de Deus e não a nossa. O problema é que fazer a vontade de Deus, ela bagunça com a nossa mente. Fazer a vontade de Deus mexe com o nosso ego. Fazer a vontade de Deus mexe com as nossas emoções. Fazer a vontade de Deus mexe com os nossos sentimentos. Fazer a vontade de Deus é uma luta
gigantesca entre a tua carne e o teu espírito. A carne diz: você está certo, não pede perdão, mas o espírito grita dentro de ti: é preciso unidade, é preciso comunhão. Vocês estão entendendo? Amém. O foco está no versículo 18. Ele diz: assim, Pai, como tu me enviaste ao mundo, para quê? Para cumprir uma missão, eu também os envio ao mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu também vos envio ao mundo. E Jesus, ele está transferindo o seu ministério terreno para a igreja. A igreja é uma extensão do ministério de Cristo, porque a igreja representa Cristo na terra. Aleluia. Nós representamos Cristo na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que fala por Cristo, é aquele que age por Cristo, é aquele que opera por Cristo. Ou seja, tudo que a igreja faz com a legalidade do nome de Cristo. Aleluia. É por isso que Paulo diz: tudo que fores fazer, por obras ou por palavras, fazei em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, na verdade, o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo. Aleluia. O mundo tem que olhar para mim e ver Cristo em mim e não eu. É por isso que chegaram para João Batista e perguntaram a respeito de quem era Jesus. E João Batista diz assim: o importante é que ele cresça e eu desapareça. João Batista está dizendo: chegou o momento em que eu preciso me diminuir, eu preciso desaparecer, meu ministério tem que diminuir, a minha visibilidade e influência tem que diminuir, e o importante é que ele apareça. Aleluia. Quem tem aparecido nas nossas rodas de conversas, nas nossas pregações? Quem é o fundamento da pregação? Nos nossos louvores, qual é a figura que está sendo adorada? Será que nos nossos louvores, quem está sendo adorado é a Cristo? Ou o nosso louvor é apenas uma massagem no ego de alguém que está muito triste no culto? Meu Deus. Quem é o foco e a base da nossa pregação? Será que a base da nossa pregação é o irmão que eu desejo mandar uma mensagem, uma indireta? Aleluia. Será que a base da pregação é a vida pessoal de alguém que eu sei algo sobre a pessoa e desejo explanar? Ou a base da pregação é Jesus Cristo morto, ressuscitado e exaltado, e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é o fundamento? É Deus. Aleluia. É por isso que eu torno a perguntar, para dizer: nós temos que expressar Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. É por isso que Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje neste corpo, vivo para a glória de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando foram matar Estevão, Atos capítulo 7, e Estevão está debatendo com os religiosos da época, e Estevão está sendo apedrejado. A Bíblia diz que eles olharam para o rosto de Estevão, e o rosto de Estevão parecia um semblante de um anjo, porque a glória de Jesus estava reluzindo no olhar de Estevão, enquanto Estevão pregava a palavra. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Moisés desceu 40 dias do monte, buscando a Deus, esvaziando-se de si mesmo, sem ter relação com sua esposa, sem beber água, sem
comer, porque quando se está na presença de Deus, todos os teus desejos, todas as tuas necessidades são supridas. E quando Moisés desce, alguém chega para Moisés e fala: não dá para olhar para ti, põe um lencinho na cara, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, e a glória de Deus penetrou na face de Moisés, e o rosto de Moisés resplandecia. Aleluia. Quem o povo via quando olhava para Moisés? O povo via a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus está transferindo à igreja a missão de ir, resgatar, salvar. Essa é a missão básica da igreja. A missão da igreja não é a gente ficar reunido aqui, cantar e ouvir o pastor pregar uma palavra chata como essa hoje. A missão da igreja é resgatar, salvar, transformar, levar a Jesus, apontar para Jesus, de modo que a nossa vida com Deus se resume ao culto de terça, ao culto de quinta, ao culto de sábado, ao culto de domingo. Possivelmente nós ainda não tivemos um encontro com Deus, porque uma vida com Deus é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é dia a dia. É, Jesus. É dia a dia. Esses dias, o dia que eu fui pregar, eu acho que foi lá na congregação do pastor Ronaldo, da diaconisa Ruth. Foi no sábado, né? Eu trabalhei aquele sábado até meio-dia. E eu fui fazer algo de manhã. Acho que eu estava indo trabalhar de manhã. E eu estou com o meu fone de ouvido, ouvindo meus louvores, falando com Deus: vou pregar hoje. Me usa, Pai. Desceu um rapaz de cadeira de rodas do ônibus, não contei isso aqui ainda. Desceu um rapaz de cadeira de roda do ônibus, e eu de longe vi que a roda da cadeira de roda torceu e travou. Ele não conseguia se mexer, não conseguia sair. E eu estou passando assim, e ele tentando, e eu já ia me estendendo a mão para ajudar ele. E ele virou para o lado e falou assim: por favor, tu me ajuda? Pastor? Pregador. E aí, pastor? Eu estava atrasado, tinha que trabalhar. Onde é que o senhor mora? Vamos lá na outra quadra. E aí um rapazinho forte. E quem desce da lomba do Esteves ali em direção a 70 é uma descida. E é na outra quadra, lá embaixo. E ele disse: eu te levo lá. Peguei a cadeira de roda dele, passei com ele, fui lá embaixo e conversei: o senhor vem por aqui todo dia? É perigoso vir por aqui. Estou conversando com o homem. Deixei na porta de casa, o filho dele saiu. Peguei esse dia e falei: Deus te abençoe. E vim embora. Qual era a necessidade daquele homem? Alguém que só levasse. A palavra igreja significa tirados para fora, chamados para fora. Para quê? Para uma missão. Aleluia. A missão da igreja é ser igreja em toda e qualquer circunstância, nem que seja apenas para carregar uma cadeira de rodas, É Jesus. ou servir um copo d'água. Meu Deus. Aleluia. E ser igreja não é andar com a Bíblia debaixo do braço, com o microfone na mão, não é cantar, não é falar. Ser igreja é ser igreja. Aleluia. Referência, ponto de luz. Jesus disse: não se pode colocar a candeia debaixo do banco. Ou seja, a igreja não pode se retrair, a igreja não pode se esconder, mas a candeia tem que ser colocada num lugar mais alto, para que todos que estiverem ao redor sejam alcançados pela luz que emana daquela lâmpada. Nós somos lâmpada neste mundo. Glória a Deus. Aleluia. Somos a extensão do ministério de Cristo. E Ele nos transfere essa missão. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Jesus havia ressuscitado dos mortos já. E Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Ele está dizendo: por
causa da morte de Cristo, da vitória de Cristo na cruz, ele atraiu para si todo o poder e toda a autoridade. Você consegue entender isso? Amém. Abre comigo aí rapidinho, Colossenses 2:12. Ele ressuscita, aparece para os discípulos, Colossenses 2:12. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele aparece aos discípulos e ele agora, o relógio está passando bem devagar, coisa boa, né? Vamos estar atrasados. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Se não achou, anota aí para a gente correr. Colossenses 2:12. Já vou ler. Jesus se entrega e ele é o Cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito, perfeito. João Batista está pregando e João Batista está dizendo: crede, após mim vem aquele que é maior do que eu, aquele sobre o qual não sou digno nem de desatar as correias dos pés, porque ele já é antes de mim, já existia antes de mim. Aí João Batista está pregando isso e Jesus vem chegando para ser batizado por João Batista um dia. E quando João Batista está pregando que viria aquele que salvaria, e ele levanta os olhos e ele vê Jesus chegando, João Batista aponta o dedo para Jesus e exclama bem alto: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro perfeito para morrer, para expiação do nosso pecado. E quando ele morre sem pecado, acontece isso aqui, versículo 12 do capítulo 2 de Colossenses: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, os que estáveis mortos em vossos pecados e na sua incircuncisão, na sua impureza, na impureza da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos de todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contraditório, tirou de nós e cravou consigo no madeiro, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles. Sabe o que Paulo quer dizer? Que Cristo pegou todo o nosso pecado, todo o escrito de dívida, porque nós tínhamos um documento no mundo espiritual que dava poder para o diabo lançar nossa alma no inferno para sempre. Aí Jesus decide: vou pagar essa dívida, e ele paga com o sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Ele tirou das mãos do diabo o direito de nos condenar à morte eterna e cravou consigo na cruz, de modo que as potestades, os demônios passavam e olhavam para a cruz, e quando olhavam para a cruz, viam o escrito de dívida cravado, dizendo: está pago a dívida. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que ele disse assim: eu dou a minha vida por resgate de muitos, porque resgate significa pagamento, ou seja, dou a minha vida para pagar o preço da vossa alma. E quando ele faz isso, ele deixou o nosso inimigo envergonhado. Aleluia. Aleluia. Aí ele ressuscita e aparece para os discípulos ressurreto. Aí é por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, versículo 55. Paulo diz assim: naquele dia, e quando o corruptível, esse corpo corruptível, esse corpo que apodrece quando morre, corrupção fala de corpo apodrecendo, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando este corpo que morre
quando este corpo que padece, quando este corpo que apodrece na terra for transformado em um novo corpo, um corpo que não morrerá mais, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo hoje ressurreto. Quando esse corpo se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Cristo nos levar, nós também vamos rir na cara da morte e dizer: tu foi vencida pela vitória de quem? De Cristo na cruz do Calvário. Aí Paulo diz bem assim: onde está a morte, a tua vitória? Glória a Deus. Onde está inferno, o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que conduzia o homem ao inferno, mas Cristo pegou o nosso pecado, gravou consigo no madeiro e nos deu vida eterna. Aleluia. Ele ressuscita, Vivi da Silva, Aleluia, Jesus. Vivaço da Silva. E diz assim para os discípulos, Mateus 28, 19: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Glória a Deus! ensinando-as todas as nações, e todos os dias eu estarei convosco. Aleluia! Ele ressuscita com todo o poder e autoridade e diz: é-me dado, é meu, e agora dou a vocês. Ide por todo o mundo. Glória a Deus! Aleluia! Ele dá uma ordem: ide por todo o mundo. Ele está dizendo: como eu venci, porque eu venci o pecado, porque eu venci o diabo, vos dou autoridade para ir pregar o evangelho a todos. Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18, ele está dando mais uma ordem e nos dá elementos a mais. Ele diz assim, Jesus diz assim, é o dizer da placa da nossa igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí ele diz bem assim: e estes sinais, e sinais é poder, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! O que eu quero dizer com isso é que Jesus transferiu para nós a missão, mas não nos enviou de mãos vazias. Ele disse: estou dando poder para a minha igreja ir pregar, e porque creem no meu nome, estes sinais seguirão. Aleluia! Sabe o que Jesus quer dizer? Que nós que somos igreja, não precisamos ir de igreja em igreja buscando sinais. Vamos traduzir? Tem uma cambada de gente correndo atrás de revelação, de profecia, de visão. Estão correndo atrás dos sinais. E eu sei que tem gente que está vendo a live ali, recebe essa palavra pastoral: para de correr atrás de sinais. Jesus disse: os sinais vão te seguir se crer no meu nome. Glória a Deus! Aleluia! De modo que se eu sou igreja de Cristo enviado, sou capacitado de Cristo, enquanto eu prego, sinais têm que acontecer. Aonde a igreja chega, os sinais precisam acontecer. Nós não seguimos os sinais nos seguem. Aleluia! Os sinais têm que nos seguir. Nós estamos vivendo por aí um evangelho de produto. As pessoas vêm, hoje é o culto da revelação, então eu vou. Vem no culto da revelação. Não, mas hoje eu preciso de uma libertação, o culto de libertação, então eu vou. Evangelho de produto, cada um chega e compra e leva para casa o que quer. Meu Deus! Só que quando Deus quer fazer, Ele faz na terça, faz na quinta,
faz no sábado. Quer saber? Vai no domingo. Ele faz o teu serviço. Se Deus quiser usar alguém para revelação, Ele envia lá no teu serviço e fala contigo, porque é os sinais que te seguem, não é você que corre atrás de sinais. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava numa luta desgranida. Certa feita, 15 anos atrás, quando eu comecei na fé, estava numa luta, animado, uma tristeza, uma coisa assim inexplicável. Meu mundo tinha acabado. E eu estou em casa sozinho, em casa de tarde, um calorão de 38 graus. E eu falei assim: Senhor, se eu não falar comigo, acho que eu vou desistir. Falei bem assim. Chorei. Eu chorava antigamente, tá, gente? Ok, eu orei, falei com Deus, estou triste. Daqui a pouco, alguém na porta. Alguém bateu na porta. Eu abri a porta e a minha tia. E ela era uma profeta. Falava e acontecia. E ela chegou assim e disse assim: eu vim aqui porque eu estava orando lá em casa. Glória a Deus. E Deus falou para mim: vai lá e diz para o meu servo que eu tô te mantendo de pé por causa do meu sangue. Aleluia. Deus tirou alguém de casa, orando para mandar lá falar com o servo que precisava. Os sinais nos seguem. Eu não precisei ir lá, Deus mandou ir lá onde eu estava. Aleluia. Aleluia. Glória. Está entendendo isso aqui? Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo de número 46. Jesus também, ressuscitado, cumpriu sua missão, apareceu para os discípulos e disse assim: eis que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, vencerá, e no seu nome se pregará o batismo, arrependimento, a remissão dos pecados, e começando por Jerusalém. Versículo 49: e eu vos envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? O Espírito Santo, que capacita a igreja, que dá autoridade para a igreja. E eis que eu vos envio a promessa de meu Pai: ficai nesta cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória. Então, quando Jesus ele dá a missão para a igreja, ele prometeu atuação e manifestação do poder de Deus em nossas vidas, de modo que nós não podemos vir para o culto e nos contentarmos com um culto morto, porque afinal temos poder de Deus. Não podemos nos contentar com os ataques do maligno à nossa família, como se isso fosse normal. Nós temos poder para repreender. Glória a Deus. Não podemos nos contentar com os ataques do maligno à nossa saúde ou às nossas finanças. Afinal, todo mundo passa por isso, é verdade. Mas você precisa identificar quando é o diabo agindo. E Jesus te deu poder para repreender toda a obra do diabo. E este poder que Deus nos dá não está sobre mim apenas, não está sobre ele. O poder de Deus não derramou sobre o pastor, sobre o evangelista, sobre o missionário, sobre o profeta, sobre o apóstolo. A Bíblia diz que ele deu poder para a igreja. A igreja tem poder. Aleluia. A igreja tem autoridade, de modo que você não precisa de mim para repreender a ação do inimigo. Você pode orar em casa e repreender, e o inimigo é vencido por causa do poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma das minhas intenções pastoreando essa igreja é fazer com que os irmãos e aqueles que vão me conhecer ainda entendam de uma vez por todas: não existe mediador entre Deus e nós. O único mediador é Cristo Jesus. Verdade. Eu Aleluia. não faço mediação entre você e Deus. Profeta nenhum pode fazer mediação entre você e Deus, porque a mediação já foi feita pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. E quando Cristo na cruz do Calvário grita: Tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo que dividia o Santíssimo do templo, somente os
sumo sacerdote podia passar o véu para falar com Deus uma vez por ano. Quando Jesus entregou sua vida, Deus abriu o véu. É Deus. Aleluia. De modo que hoje não é o pastor só que tem acesso. Glória a Deus. Todos temos acesso ao Pai, porque Jesus disse: está consumado. O caminho de acesso ao poder de Deus está aberto mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você consegue entender isso? Amém. Aleluia, Senhor. Você tem poder, gente. Louvado é o nome do Senhor. Jesus deu uma missão à igreja, nos capacitou com dons, nos capacitou com poder, nos deu uma mensagem poderosa, porque o segredo da igreja não é a eloquência do pregador, o segredo da igreja não é a qualidade da voz de quem canta, o segredo da igreja não é a roupa que nós usamos, o segredo da igreja, 2000 anos de estar de pé, é a mensagem que a igreja prega. Aleluia. A pregação, o ensino que a igreja fala, a igreja prega sobre um Cristo que não está morto, a igreja fala de um Cristo que está vivo e reina para todo sempre. Aleluia. Tentaram acabar com a igreja, 2000 anos, não conseguiram. Verdade. Tentaram exterminar a Bíblia da face da terra, sabiam disso? Queimaram todas e de algum modo ainda tinha Bíblias. Verdade. Existem alguns países do mundo que foram evangelizados porque um missionário rasgou páginas da Bíblia, colocou dentro de garrafas, lacrou, betumou, chegou perto de ilhas onde era o paganismo que dominava, lançou essas garrafas ao mar. E algum dia os pescadores, quando puxaram as redes, acharam ali uma garrafa com um texto. Tinha um missionário que pregava na cidade, isso aí era na Ásia, naqueles países para longe. Tinha um missionário que estava há 15 anos lá e nunca ganhou ninguém para Jesus. Seria difícil. Como aquele povo adorava falsos deuses, quando eles acharam a garrafa com aquela escrita em idioma que não conheciam, disseram: só pode ter sido um recado do nosso Deus. Levaram para o missionário. Quando o missionário leu em inglês, ele disse: foi o Deus mesmo, e pregou. Toda aquela ilha se rendeu a Jesus. Mas para que o evangelho chegasse lá, a Bíblia teve que ser despedaçada. Mas quer saber? Chegou lá. A palavra chegou lá. De modo que eu digo que pode passar os anos, eles vão tentar acabar com as igrejas e com a pregação do evangelho, mas a igreja vai permanecer, porque o que nós pregamos é Cristo crucificado, Aleluia. e ressurreto. Glória a Deus, Senhor. Louvado. Então guarda nessa noite essa palavra que vai te seguir para a semana que vem. O poder de Deus está liberado sobre todos. A igreja recebeu o poder para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para pegar em serpentes e escorpiões. Isso aqui fala de tramas do maligno, de planos do maligno, de estratégias. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você entendeu nessa noite? Amém. Nós temos a nossa missão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus transferiu para nós esta missão. De modo que eu quero fazer um alerta nessa noite para que nós não venhamos brincar com a missão que Cristo colocou sobre nossas mãos. Evangelho é coisa séria. De modo que eu digo sempre, e para os irmãos que estão na live e vão assistir depois também, que pregam, nós não podemos brincar de pregar o Evangelho. Porque enquanto muitos de nós brincam de ser pastores, brincam de ser pregadores, de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele é o diabo. Ele é o adversário. E o que é interessante é que o diabo não é o adversário de Deus. Contra Deus não existe luta.
Ele é o teu inimigo. E nós somos carne, somos falhos, somos errôneos. De modo que quando nós não levamos as coisas de Deus a sério, nós damos liberdade para que o diabo pegue e faça o que quiser com a gente. É por isso que muitos de nós que pregamos por aí, a nossa pregação não tem virtude. Às vezes tem letra, mas não tem virtude. Às vezes tem barulho, mas não tem poder. Porque aquilo que nós pregamos já não faz parte do plano de Cristo, quando diz: ide e pregai o Evangelho. Verdade, aleluia. O que tem que ser pregado por aí é o Evangelho. Não temos que pregar por aí filosofias, para dar uma mensagem coach, como muitos fazem por aí. Nós temos que pregar o Evangelho. E sinto muito em dizer para nós que estamos aqui, para quem vai ouvir depois lá, o Evangelho nem sempre é agradável aos nossos ouvidos. Deus não tem a obrigação de agradar aquele que escuta. O maior exemplo é João Batista. Toda a pregação de João Batista se resumia a uma palavra: metanoia, que significa arrependei-vos, se converta. A Bíblia diz que os fariseus religiosos chegavam à beira do rio para ver João Batista, e João Batista dizia: vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? A pregação de João Batista não era agradável aos ouvidos. A pregação de Jesus, para muitos, não era agradável aos ouvidos. Ele chega no templo e vê que os líderes religiosos transformaram o templo num mercado, num supermercado, e a Bíblia diz que eles saem virando mesa, com a zorraga na mão, um chicote, dizendo: quem? Porque estão fazendo isso com a casa de meu pai. Está escrito que essa casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram a casa do pai num covil de ladrões e salteadores. Não era agradável ver Jesus de vez em quando. Teve um sermão, eu não me lembro qual é o capítulo agora, acho que é o capítulo 7 de Mateus, se não me engano. Jesus foi tão duro no que pregou, Jesus pegou tão pesado naquela pregação, que a Bíblia diz que toda a multidão começou a ir embora. Ninguém quer pregar Jesus mais, só ficou os discípulos. E Jesus estava tão bravo naquele dia, que Jesus é paz e amor. Vamos ler a Bíblia? Não era. Ele era amoroso com quem precisava ser, com quem não era. Disseram bem assim para Jesus: César. Falaram de César para Jesus, e Jesus disse assim: vai lá e fala para aquela raposa que os cegos vêm, os coxos andam. Sabe o que ele quer dizer? Diz para aquele sem vergonha, diz para aquele mau caráter, diz para aquele invasor de galinheiros, roubador de galinheiros, que a raposa faz isso. Diz para aquele bandido ladrão que eu vou continuar cumprindo a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Jesus foi tão duro, todo mundo começou a largar fora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou bem assim: vocês querem também? Pode ir. Aleluia, Jesus. Ou seja, estava disposto a ficar assim: vocês querem ir? Vão também. Não gostaram? Vão. Aí Pedro diz assim: para onde nós iremos? Glória a Deus. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Porque aquele que conhece Jesus vai tomar uma lambada de Jesus e vai dizer: apanhei, mas não vou deixar Jesus, porque só Ele pode me dar vida eterna. Aleluia. Então eu convido nessa noite você que vai ser um pregador um dia, você que já prega o Evangelho sem medo de cara feia, sem medo de ficar sozinho. Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 17: não me envergonho do Evangelho que prego, porque a mensagem que eu prego é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Te coloca de pé nesta noite em nome de Jesus. Semana que vem de falar da hierarquia que Deus estabelece no Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Você tem poder.
Dá uma olhadinha para as irmãs aí. Dizendo, você tem poder. Você tem poder. Você tem poder. Você tem poder. Vocês têm poder. Aleluia. Não precisa vocês esperar um pastor ir na casa de vocês orar lá. Orem vocês. Glória a Deus. Se for preciso, eu vou, óbvio. Mas vocês têm autoridade para isso. Aleluia. Vocês sabiam que a autoridade máxima dentro de casa é você, não é eu? Eu fui conversar com uma pessoa uma vez e falei bem assim, cara, volta e meia eu venho aqui orar e quero estar na tua casa. Eu venho, eu tenho autoridade, eu mando ele vai, ok. Daqui 10 dias, se tu tiver essa desgraça de vida, ele volta. Meu Deus. Porque é tu que tem que dizer, não entra aqui, não é eu que tenho que vir aqui. É, Jesus. Eu mando em casa, legal, eu mando. Exerça a autoridade que Deus te deu aonde tu estiver. Aonde nós estivermos, temos autoridade e poder de Deus para agir e operar. E Jesus disse assim para os discípulos: vocês não temam quando vocês forem levados aos sábios, aqueles que vos querem matar e prender. Não temeis o que haveis de falar, porque naquela hora eu vos farei lembrar e vocês falarão as palavras que eu vos disser. É Jesus dizendo, quando você estiver na presença do inimigo, vocês têm autoridade para falar, porque eu estou dando autoridade. É Jesus dizendo, quando vocês estiverem em locais onde há pessoas possessas pelo diabo, eu vos dei autoridade para repreender toda a obra do maligno. Aleluia. Lucas capítulo 10, Jesus enviou os 70 para pregar e curar os enfermos, expulsar a capetaiada. Aí a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus: mestre, meu Deus, mestre, até os demônios nos sujeitam por causa do teu nome. Aí Jesus disse bem assim para eles: eles estão alegres, os demônios nos sujeitam por causa do teu nome. Aí Jesus disse: eu sei, porque enquanto vocês pregavam, enquanto vocês expulsaram demônios, enquanto vocês faziam a missão, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Sabe o que ele estava dizendo? Enquanto vocês cumpriam a missão, eu via o inimigo da humanidade caindo por terra. É por isso que ele diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, porque a igreja estava usando o poder e a autoridade do nome de Jesus. É por isso que Jesus disse para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus quer dizer, a igreja vai estar firme em mim, e a igreja vai avançar ao mundo, e o inferno não pode segurar o avanço da igreja. Aleluia. Você tem autoridade, gente. Você tem autoridade. Há uns anos atrás me ligaram e disseram: preciso falar contigo. Tá bem que consegui falar contigo. Meu irmão está todo torto aqui em casa, falando em línguas, é o diabo. Chamamos o pastor da igreja da frente, o pastor veio, o demônio não saiu. E o demônio começou a rir e falar coisa, e está acusando nós, aquele auê. E eu disse bem assim: ligou para mim. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui. Eu disse assim: não. Vocês são igreja. Faz 15 anos isso. Lá atrás eu já entendia isso. Eu disse bem assim: já que vocês estão em divisão, porque Deus me fez entender que eles estavam em divisão entre família, eram alguns irmãos. Eu disse bem assim: não vai sair mesmo. Meu Deus. Jesus disse: eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. E eu disse: Deus não opera onde há divisão e contendas. O inimigo nos trava. Eu disse: vão para um canto vocês 7, se reconciliem e peçam perdão uns para os outros, e um de vocês vai e coloca a mão e manda embora. A pessoa deu 10 minutos, me ligou: ainda bem que eu falei contigo. A gente pediu perdão, se confessou que um tinha feito para o outro, e eu fui lá e coloquei a mão e disse para o demônio ir embora. Ele saiu. Porque a igreja tem poder. Aonde você estiver, Cristo tem que resplandecer.
salva de palmas nesta noite. Deus. Aleluia. Fecha os seus olhos.